Vamos resolver esta integral bem aqui. É uma integral de um produto de duas funções, onde a primeira função pode ser derivada várias vezes, sem nenhum problema, assim como essa segunda função pode ser integrada diversas vezes. Integrais de produto de funções que têm essa característica nos sugerem usar a integração por partes. Essa tem a particularidade de quando você derivar essa primeira função, x ao cubo, e você vai derivando, derivando e derivando, o resultado, uma hora, vai dar zero. E a exponencial de x é uma função que você consegue integrar diversas vezes, sem nenhum problema. Dito isto, vamos usar o que nós chamamos de método tabular, que é um dispositivo prático para você trabalhar com a técnica da integração por partes. Vamos usar o método tabular, que consiste em você fazer o seguinte: você chega aqui e essa função que pode derivar até chegar em zero você chama de f de x, e essa outra você chama de 1g de x. Aí aqui você coloca f de x e suas derivadas. E aqui desse lado você coloca g de x e suas integrais. Quer dizer, eu vou colocar aqui x ao cubo, derivada de x ao cubo dá 3x quadrado, derivada de 3x quadrado dá 6x, derivada de 6x dá zero, e derivada de 6, que é constante, é zero. Aqui você coloca a exponencial de x, a integral da exponencial é a própria exponencial, então vai se repetir sempre exponencial aqui. Feito isso, você une essas funções por meio de produtos e soma essa, aqui subtrai, aqui você soma e aqui você subtrai. Logo, a integral de x ao cubo exponencial de x dx vai ser igual a x ao cubo, que multiplica a exponencial de x, menos 3x quadrado, que multiplica a exponencial de x, mais 6x, que multiplica a exponencial de x, menos 6, que multiplica a exponencial de x. Se você quiser colocar em evidência essa função exponencial, fica x ao cubo menos 3x quadrado, mais 6x, menos 6, exponencial de x, mais uma constante arbitrária. Bom, aqui um exemplo onde nós vamos calcular uma integral usando a técnica da integração por partes. O método tabular, ele fica complicado, porque se x ao cubo você pode ir derivando até dar zero, ln de x, se tu começar a integrar, complica, né? Primeiro porque a integral de ln de x é x ln de x menos x, que é uma que a gente viu na aula, né? Usando inclusive integração por partes. Então, o resultado dessa integral, se tu for integrar de novo, tu tem que usar partes de novo. Então, você não consegue sair integrando com facilidade essa segunda função. Então, a melhor coisa que você faz aqui é usar a fórmula diretamente, né? Temos, ou seja, você vai chamar U de ln de x. Você chama isso aqui de U, e esse com esse você chama de dv. Bom, primeiro, quando você faz U igual a ln de x, du, a derivada de ln, a gente sabe que é 1 sobre x dx. Você fica com uma coisa desse tipo. E quando você faz dv igual a x ao cubo dx, v fica igual a integral de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4. Daí, a integral... Primeiro a gente calcula a integral assim, né? A integral indefinida. Ou você pode calcular a integral definida diretamente também. Vamos ver como é que ficaria. Eu vou botar direto aqui, de 1 até e. Então, isso aqui fica U, né?
Vocês lembram lá como é, né? Integral de u dv é uv menos integral de v du. Essa é a fórmula de integração por partes. Então aqui você tem integral de u e esse com esse dv. Aí quem é u vezes v? U vezes v, ó, vai dar x à quarta sobre 4 ln de x. Mas como a integral é definida, você coloca isso aqui, ó, de 1 até e. Aí menos a integral de v, essa integral de 1 até e, tá vendo? Aí v d de u. Então fica, ó, x à quarta sobre 4, v, né? E du 1 sobre x dx. Então isso aqui fica igual a x à quarta sobre 4 ln de x de 1 até e, menos 1 quarto, que é constante e sai dessa integral, de 1 até e. E aqui você cancela isso com esse e sobra só x ao cubo dx. Isso é igual. Bom, você vai pegar esse 1 quarto é constante, né? Você deixa aqui fora. E aí você substitui. Onde for x, você coloca e. Então fica e à quarta ln de e. Menos, agora aplica essa função no 1. Então fica 1 à quarta ln de 1. Menos 1 quarto. Essa integral, ela é simples, né? Essa integral, ela é x à quarta sobre 4. De 1 até e. Ou ainda, 1 quarto aqui. Veja, aqui você vai ficar com isso, né? Lembre que ln de e é 1. E lembre que ln de 1 é 0. É só lembrar da função logarítmica, né? Que é assim. Então aqui no 1, ela é 0. Y igual a ln de x. Quer dizer, aqui ficou apenas 1 quarto de e à quarta. Aqui você vai ficar, e esse deu 0, né? Aqui você vai ficar, ó, com esse 1 quarto, ele sai daqui de dentro e multiplica esse outro, ficando 1 sobre 16. E aqui tu ficou com x à quarta, substitui por e, menos o 1, né? O x vai substituir por 1, então fica assim. Então, finalmente, esse negócio dá 1 quarto de e à quarta, menos, aqui vai ficar 1 sobre 16 de e à quarta, menos por menos mais, dá 1, né? E aqui você fica com 1 quarto menos 1 sobre 16. Você pode botar em evidência, né, o e elevado a 4. Isso aqui dá quanto? Você tira o mínimo, que é 16. 16 por 4 dá 4 vezes 1 dá 4. Menos 16 por 16, que dá 1, vezes 1 dá 1. Então isso dá 3 sobre 16, né? Você vai ficar aqui com 3 sobre 16 é a quarta mais 1. Mais uma integral interessante. Vamos calcular a integral da função arcosseno de y em relação a y. Essa daqui você vai fazer u igual a arcosseno de y, ou seja, du vai ser a derivada de arcosseno. A gente aprendeu nos cursos de derivada, que é 1 sobre raiz de 1 menos y ao quadrado dy. Fica desse jeitinho aí. E você chama dv de dy. Então é isso aqui, né? Você chamou isso de u, chamou isso aqui de dv. dv igual a dy, v igual a y. Integrando por partes, obtemos. Então você tem aí a arcosseno de y dy, a integral disso,
Aí você vai ver que isso é uv menos integral de v du, né? Onde, como eu disse aí, esse é o u e esse é o dv. Ou seja, essa integral vai ser igual a u, que é o arco seno, vezes v, que é y. Então fica y arco seno de y menos integral de v, que é y, vezes du. Então, veja, vai ficar y, que multiplica 1 sobre essa raiz, y quadrado, dy, né? Porque du é isso aqui, 1 sobre essa raiz de 1 menos y quadrado vezes dy, e o v é o próprio y. Então, é isso. Ficamos com isso aqui. Essa integral que vocês estão vendo aqui, você resolve ela por substituição. Aqui é 1, né? 1 menos y quadrado dy. Isso aqui é uma substituição. Você faz, por exemplo, um w, né? Você faz w igual a... Eu vou até fazer aqui mesmo. W igual a 1 menos y quadrado. Você faz assim. Então, dw é menos 2y dy. Quer dizer que y dy é menos dw sobre 2. Então, quando você vem para cá, continuando, ó, fica assim, y arco seno de y. E essa daqui vai ser transformada em quê? Integral y de... Bom, vai ficar assim, 1 sobre raiz de w, porque tu chamou isso aqui de w, e o dy você troca por menos dw sobre 2. Quer dizer que fica y arco seno de y. Aqui, esse menos com esse menos vai ficar mais, né? Tem um meio que sai, integral de w elevado a menos 1 meio, que é 1 sobre a raiz de w, dw. Pronto. A integral de w elevado a menos 1 meio é isso aqui, né? Ó. W elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Quer dizer que vai dar simplesmente, ó, fica igual, vamos botar aqui, né? Y arco seno de y mais 1 meio de 2 vezes raiz de w. Colocando aqui no cantinho, y arco seno de y mais... Bom, aí o w era isso. Esse 2 cancela, né? Então fica 1 menos y ao quadrado. Só aqui, para botar a constante que eu esqueci, né? Devia ter botado aqui embaixo já. Fica isso mais raiz de 1 menos y quadrado mais uma constante. Aqui mais um exemplo onde a gente vai usar o método tabular, certo? Método tabular. Então você vai colocar aqui f de x e suas derivadas. E aqui você coloca g de x e suas integrais. Quer dizer, você está chamando de f essa função e essa daqui você está chamando de g. Certo? Desculpa, é f de r, né? G de r aqui. Bom, aqui você começa com r quadrado mais r mais 1. Quando você deriva isso, aí dá 2r mais 1. Se você derivar 2r mais 1, dá 2. Derivar 2 dá 0. E aqui, e elevado a r, se você integra, só dá e elevado a r. Então você junta assim, né? Mais e menos, mais. Temos integral de r quadrado mais r mais 1 e elevado a r dr vai ser igual a r quadrado mais r mais 1 vezes exponencial de r menos 2r mais 1 vezes exponencial de r mais 2 que multiplica exponencial de r
Se você quiser colocar ele em evidência, você coloca. Fica r² mais r mais 1 menos 2r menos 1 mais 2. Tudo isso que multiplica esse exponencial de r. Então fica r². Aqui eu tenho r menos 2r, que dá menos r. Mais 1 cancelou com menos 1, ficou somente 2, é elevado a r mais uma constante. Calcule integral da exponencial de 2x vezes seno de x dx. Já fizemos uma bem parecida com essa na aula. Vamos ver como é que fica. Temos, você vai pegar e chamar o u de 2 elevado a x, o u de e elevado a 2x, né? Desculpa, gente. Quer dizer que du vai ser igual a 2 vezes exponencial de 2x dx. E dv você chama de seno de x dx, de maneira que o v vai ser igual a integral de seno, que a gente sabe é menos cosseno de x. Isso aqui você chamou de dv, né? Isso aqui você chamou de v. Daí, quando você vai integrar a exponencial de 2x seno de x dx, isso aqui dá uv menos integral de v du. Em outras palavras, u vezes v fica menos exponencial de 2x cosseno de x, né? U vezes v. E menos integral de v, que é menos cosseno de x, ó. E du é isso aqui, né? 2 vezes exponencial de 2x dx. Só organizando. Menos exponencial de 2x cosseno de x. Aqui esse 2 sai, né? Esse menos com esse menos vira mais. Então, 2 vezes integral da exponencial de 2x cosseno de x dx. Ficou com isso aí. Agora, vamos usar integração por partes nessa integral que apareceu aqui, a integral da exponencial de 2x cosseno de x dx. Nessa daqui você faz o quê? Vamos lá, de novo, mesma coisa. Você faz u igual a exponencial de 2x, o que implica du igual a 2 vezes exponencial de 2x dx, e você faz dv igual a seno de x dx, o que implica, desculpa, cosseno, né, aqui agora. Então você chama esse aqui de u e esse aqui de dv, né? Então v é a integral de cosseno de x dx, quer dizer que o v é seno de x. Seno de x. Logo, você vai ter o seguinte, ó, a integral da exponencial de 2x cosseno de x dx é igual, mesma coisa, uv menos integral de v du, né? U, nesse caso, exponencial de x, e v deu seno de x, né? Então, exponencial de 2x seno de x menos integral de v, que deu seno, e du deu isso aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a outra, né? V que multiplica 2 exponencial de 2x dx, que é o du. Então isso aqui fica assim, né? E isso, esse 2 sai, fica menos 2 aqui. Aí, integral da exponencial de 2x seno de x dx. Então você tem aqui, ó. Você tem esta equação que eu vou chamar de 1 e essa aqui que você chama de 2. Aí você faz o seguinte, substituindo 2 em 1, obtemos. Então você está com 1. 1 é integral da exponencial de 2x seno de x dx igual
a menos exponencial de 2x cosseno de x, mais 2 vezes quem? Essa integral que a gente acabou de calcular aqui em 2, ó. Então essa integral dá isso tudinho aqui. Aí você bota aqui dentro, né? Exponencial de 2x seno de x menos 2 vezes a integral da exponencial de 2x seno de x dx. Fica assim, né? Ou seja, você vai ter aqui a exponencial menos, né? Menos exponencial de 2x cosseno de x mais 2 vezes a exponencial de 2x seno de x, ó. 2 vezes isso. Aí 2 vezes isso dá menos 4 integral da exponencial de 2x seno de x dx. Então essa daqui você passa para o primeiro membro. Fica integral da exponencial de 2x seno de x dx, que é o que tinha aqui, mais 4 integral da exponencial de 2x seno de x dx. E aqui você, se quiser, coloca essa exponencial em evidência. Aí fica assim, né? Colocando exponencial em evidência, fica 2 vezes seno menos cosseno, que multiplica a exponencial de menos 2x. Fica uma coisa assim. Aqui tu tem 1 mais 4, que dá 5. 5 o quê? Integral da exponencial de 2x seno de x dx igual a 2 seno de x menos cosseno de x exponencial de menos 2x. Portanto, a integral da exponencial de 2x seno de x dx vai ser igual a 1/5 de 2 seno de x menos o cosseno de x, que multiplica a exponencial de menos 2x mais uma constante arbitrária, que é o que a gente queria calcular, né? Bom, então vamos mais uma vez usar a integração por partes nesse caso aqui. Nesse caso você vai fazer o seguinte: u igual a seno ao quadrado de x. É porque você vai pensar assim, né? A dica para integrais desse tipo, onde tu tem seno ao cubo, é você pegar e escrever isso como sendo seno ao quadrado de x, seno de x dx. Para quê? Para você chamar isso aqui de u e esse aqui de dv. Certamente isso vai dar certo. Vamos ver. U igual a seno quadrado de x. Quem é du? Então, du é 2 vezes seno de x, usando a derivada da potência, e a derivada da interna, que é o seno, cosseno de x. Aqui eu estou com a regra da cadeia também, né? Então, o du seria isso. E dv é seno de x dx, né? Significa que o v é a integral do seno. E a gente sabe, né? Que o v é menos cosseno de x. Fica dessa forma aqui. Daí, quando você vai para a integral de seno ao cubo de x dx, aí você está com isso aqui na cabeça, né? Escrevendo ela dessa forma, porque isso é o v menos integral de v du. Aí o u seria seno quadrado e o v é menos cosseno, então fica menos seno quadrado de x cosseno de x. Você fica dessa forma aqui, menos a integral de v du, né? Então veja aqui, ó, você vai multiplicar isso por isso aqui, dentro da integral. Então vai ficar 2 vezes seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Aí tem esse menos, tá vendo?
Ficaria menos aqui, né? Deixa eu botar o menos aqui para não atrapalhar a gente, né? Esse menos fica aqui assim. Então dá menos seno ao quadrado de x, cosseno de x, aí vai ficar mais duas vezes a integral do cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Aqui é uma substituição muito simples. Você vai chamar w de seno de x para resolver essa, né? Certo? Não. Desculpa, é cosseno, né? Cosseno. W é cosseno de x. Então, dw vai ser quem? Vai ser menos seno de x. A derivada do cosseno é menos seno, né? Dx, ó, que é o que aparece aqui. Quer dizer que você vai ficar com menos seno ao quadrado de x, cosseno de x, aí mais duas vezes a integral. Tu chamou cosseno de x de w, então w ao quadrado. E seno de x dx, ó, tá aqui para você ver, né? Isso aqui fica assim, né? Isso aqui dá menos dw, seno de x dx. Então você ficou com menos seno quadrado de x, cosseno de x, e aqui mais não, esse menos sai, né? Então menos duas vezes w ao cubo sobre 3. Então você vai finalizar aqui com menos seno ao quadrado de x, cosseno de x, menos 2/3. O w era o cosseno, então cosseno ao cubo de x. Você pode deixar assim, mais uma constante. Ora, então essa daqui nós não podemos utilizar a integração por partes direto. Vamos primeiro fazer uma substituição e depois ver se a gente consegue usar a integração por partes. Tipo assim, eu vou chamar de x todo esse expoente, que é essa raiz aqui. Quando você faz isso, você calcula a derivada de x em relação a s. Veja, a derivada da interna, que é 3s mais 9, é somente 3. E a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Então, 3s mais 9 ds. Só que a raiz de 3s mais 9 é x, né? Então fica 3 sobre 2x ds. Quer dizer que ds é igual a... Certo? Você vai pegar esse com esse, ó. Que isso é igual a isso, que é igual a isso. Então ds vai ser, ó, 2x sobre 3, né? dx. Certo? Você isola essa aqui, passa esse, tipo, dividindo para cá. Aí inverte ele, né? Foi isso que aconteceu. Bom, feito isso, daí a sua integral da exponencial de raiz de 3s mais 9 ds, ela vai ser igual à integral da exponencial de x, né? E o ds você troca por 2x sobre 3 dx, ó. Esse 2/3 você tira e restou aqui a integral de x exponencial de x dx. Tá? Só mais uma vez aqui, caso vocês não tenham entendido essa passagem aqui. Você tinha dx igual a 3 sobre 2x ds. Então o que foi que eu fiz? Eu multipliquei aqui os dois lados por 2x sobre 3. Eu fiz isso, né? Então ficou 2x sobre 3 dx no primeiro membro, no segundo cancela assim e fica o ds, tá vendo? Outra maneira de você enxergar isso, caso alguém tenha ficado com dúvida. Muito bem. Chegando aqui, o seu problema agora é resolver esta integral aqui, ó. Só que essa integral você pode fazer pelo método tabular. Ah, como assim? Você vai pegar aqui, ó, f de x e suas derivadas
e você pega aqui g de x e suas integrais. Onde quem é f de x e quem é g? F é x e a g é exponencial de x. Então fica fácil, né? X, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. E aqui exponencial de x, a integral dá sempre exponencial de x. Você junta assim, né? E aí você tem que isso é 2/3 de quem? De x exponencial de x. Lembrando que aqui é mais e aqui é menos. Menos a exponencial de x. Mas não esqueça, eu vou continuar pela questão do espaço aqui embaixo. Ó. Não esqueça, né? Quem é x? X é essa raiz aqui, ó, de 3s mais 9. Exponencial da raiz de 3s mais 9. Estou trocando o x pelo que eu chamei de x, né? Menos exponencial de raiz de 3s mais 9. Fechou aqui o parênteses, mais uma constante. Então, a sua integral é isso aqui. Bom, vamos resolver mais uma integração por partes. Nessa você faz u igual a x, onde você obtém du igual a dx facilmente. E você faz dv igual ao resto aqui, né? dv, que é u. dv é raiz de 1 menos x dx. Quer dizer que v é integral da raiz de 1 menos x dx. Esse é aquele tipo de integral que você faz assim, né? Se você chamasse, se você fosse resolver aqui fora, a integral disso aqui, ó, aqui fora, né? Aí tu faz u igual a 1 menos x, du seria menos dx. Então, a integral de raiz de 1 menos x dx seria igual à integral da raiz de u, certo? E esse menos vem para cá, né? Você tira ele daqui, dx seria menos du. Então, menos du aqui, ó. Isso é a mesma coisa que integral de u elevado a 1 meio, o menos está aqui fora, du, né? Ou seja, menos u elevado a 1 meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios. Então ficaria menos, você teria aqui, o u é 1 menos x, né? Elevado a 3 meios, e aqui embaixo, bom, é 2/3, então esse 2/3 vem para cá, né? E tem um menos ainda aqui, ó. Então ficaria isso. Então é o que nós temos aqui. O V é menos 2/3 de 1 menos x elevado a 3 meios. Isso aqui é o nosso V. Logo, quando a gente pegar aqui integral de 0 até 1 de x raiz de 1 menos x dx, isso é o V. Ó, então o U é esse e o V é esse. Então menos 2/3. Aqui está o x, né? E aqui 1 menos x elevado a 3 meios. Isso aqui de 0 até 1 menos, tá aqui embaixo para não ficar apertado, né? Integral de v, que é tudo isso aqui, v, e du deu dx, né? Ficou tranquilo aqui. Sim, de 0 até 1, né? Claro. Isto é igual a menos 2/3, essa primeira, aí aqui você vai colocar 1, ó. Abre o parênteses, né? Quando você colocar 1, fica 1 vezes... Isso aqui vai dar 0, ó. 1 menos 1 dá 0, elevado a 3 meios, né? Menos, agora 0, olha que interessante, né? Vezes 1, elevado a 3 meios. Quer dizer que essa primeira parte vai dar 0, ó. E essa segunda tem esse menos com esse menos, fica mais, aí 2/3. Mais uma vez, você vai calcular fazendo isso que a gente fez aqui, ó. Você está atrás agora da primitiva
de 1 menos x elevado a 3 meios dx. Mesma coisa, se você faz a substituição, quando você chamasse isso aqui de u, iria aparecer um menos aqui. Aí seria a mesma coisa que 1 menos x elevado a 3 meios mais 1 dividido por 3 meios mais 1. Né? Porque no fim das contas foi isso que a gente concluiu. Ó. Né? O que a gente concluiu aqui foi isso. Só que aqui era com 1 menos x elevado a 1 meio. Aqui é 3 meios. Pronto. Então fica menos. Aqui 3 meios mais 1 dá 5 meios. Fica 2 quintos aqui multiplicando. 1 menos x elevado a 5 meios. É o resultado dessa integral aqui, né? 2 terços você já tirou. Aí agora tem menos 2 quintos aqui, ó. Aí tem 1 menos x elevado a 5 meios, que foi o resultado dessa integral, só que de 0 até 1. Isso aqui foi 0, né? Aqui não tem nada disso. Aqui ficou menos 4 sobre 15. E aqui você vai trocar, mais uma vez, ó, abre um parênteses, coloca aqui o x igual a 1. Então vai ficar 0 elevado a 5 meios nessa primeira, menos. Agora troca aqui por 0. Ó. Então fica 1 elevado a 5 meios, que é 1, né? Então isso é menos 4 sobre 15, o valor dessa integral. Sim, só corrigindo, né, gente? Ó, menos aqui, né? Então é mais aqui. Exercício, né? Então aqui é exercício 9, calcular a integral de ln de x mais x quadrado dx. Temos, bom, essa daqui eu vou tentar assim, u igual a ln de x mais x ao quadrado. Quando você faz isso, vai ficar du igual, bom, a derivada de ln, a derivada da interna, melhor dizendo aqui, derivada de x quadrado é 2x mais derivada de x, que é 1. Aí a derivada de ln é 1 sobre isso, né? Então fica sobre x mais x ao quadrado. 1 sobre x mais x ao quadrado, né? Que é a derivada da ln e aqui em cima a derivada da interna, regra da cadeia. Isso aqui é dx, né? Vezes dx. E dv ficou com o dx, né? V igual a x. Eu fiz isso aqui de u e isso aqui de dv. Daí, a integral de ln de x mais x ao quadrado dx fica igual a uv. Então, é xln de x mais x ao quadrado menos integral de v du. Então você vai ficar aqui com v du 2x mais 1 sobre x mais x ao quadrado. Aí aqui vezes x e o dx, né? Ó, o du é 2x mais 1 sobre x mais x quadrado dx. E o v é x. Aí botei o x aqui no meio. Ó. Ficando assim. xln de x mais x ao quadrado menos aí integral de 2x mais 1. Aqui embaixo, se você colocar o x em evidência, fica 1 mais x vezes x. Ó. E aqui tem outro x dx. Então esse x cancela com esse. Fica xln de x mais x ao quadrado menos integral de 2x mais 1 sobre x mais 1 dx. X mais 1 dx. Aqui, xln de x mais x ao quadrado menos integral. Aí você pode escrever isso assim, ó. 2x mais 2, né? Menos 2 mais 1
sobre x mais 1 dx. Ou ainda, você fica com x ln de x mais x ao quadrado menos, aí fica integral, ó, de 2 vezes x mais 1, né? Agrupa esse, ó, e menos 2 mais 1 é menos 1, sobre x mais 1 dx. Então você está num ponto legal aqui para separar essas duas coisas. Eu vou botar para cá só para eu ganhar espaço. X ln de x mais x ao quadrado, né? E aqui você vai ficar com menos integral, ó. Veja, você vai fazer 2 vezes x mais 1 dividido por x mais 1, dá 2. Aí menos 1 sobre x mais 1 dx. Sumiu aí para vocês, né? Vamos fazer aqui aparecer. Então, você fica assim, ó, com isso, né? X que multiplica isso menos isso daqui, né? Porque você está usando aqui a propriedade, né? De que A menos B sobre um C é A sobre C menos B sobre C. Pronto, o meu A é isso aqui, ó. Então, A sobre esse C, ó, isso aqui é o C que eu estou falando. E esse aqui seria o B, né? Então, menos B sobre C. Então, foi isso que eu fiz aqui dentro. Ó. Foi isso que eu fiz. Igual. Aí agora você fica com x ln de x mais x ao quadrado menos... Agora ficou bom, né? Veja, integral de 2 dx, aí menos por menos dá mais, integral de 1 sobre x mais 1 dx. Então aqui embaixo apertadinho, x ln de x mais x ao quadrado, menos integral de 2x é... Integral de 2 dx é 2x. E essa daqui, ln do módulo de x mais 1. Isso aqui mais uma constante. Bom, gente, nesse caso acho que está claro que a primeira coisa que a gente deve fazer é isso, né? Considere. Vamos chamar esse ln de x que está dentro desse cosseno de w. Quando você faz isso, aí fica dw é 1 sobre x dx. Isso fica exatamente assim. Certo? Ou seja, quem é dx? Dx é x dw. Mas veja que se w, né? Se w é ln de x, x é exponencial de w. Então você pode chegar aqui e trocar, né? Aqui está o dx, aí o x você troca por exponencial de w dw. Daí, a tua integral, que é a integral de cosseno de ln de x dx, ela vai ficar assim, né? O dx vira isso. Então aparece um exponencial de w. Né? Aí fica cosseno, o ln de x é w. dw. Fica exatamente assim. Ora, mas essa integral é uma integral que a gente resolveu na aula. Foi um exemplo da aula. A gente usa integração por partes, é aquela que quando você usa uma vez aparece um seno, aí tu tem que usar de novo para aparecer o cosseno e tu passar uma integral para o primeiro membro e resolver. Tá lá feita no exemplo da primeira aula, você pode buscar aí e você vai encontrar. E naquela ocasião a gente provou que isso daqui era exponencial de w, seno de w, mais exponencial de w cosseno de w sobre 2 mais uma constante, né? É claro que lá acho que deveria ser um x aqui no lugar desse w. Tudo bem.
Ou seja, isso aqui é igual a... Bom, quem é W? Olha quem é W aqui, ó. Então fica exponencial de ln de x, seno de ln de x, né? Mais exponencial de ln de x, cosseno de ln de x. Tudo isso dividido por 2 mais uma constante. Ou seja, exponencial de ln é x. Aí fica seno de ln de x, mais x de novo, cosseno do ln de x. Tudo isso dividido por 2 mais uma constante arbitrária. Esse é o resultado dessa integral. Ora, então para terminar essa aula de exercícios, vamos terminar aqui resolvendo uma bem tranquila, onde a gente pode até usar o método tabular. Então, método tabular. Vamos fazer aqui de uma forma bem tranquila. Essa vai ser aquela f e essa é aquela g. Aí você coloca f de x e suas derivadas desse lado. A criança está aqui querendo resolver a integral também, hein? G de x e suas integrais. Então você coloca aqui p à quarta. Quando você derivar, fica 4p ao cubo. Deriva mais uma vez, dá 12p quadrado. Se derivar mais uma vez, dá 24p. Se derivar mais uma vez, dá 24. Mais uma vez, dá 0. E aqui, exponencial de menos p. Agora vamos integrar. Você integra, dá menos exponencial de menos p. Se tu integrar de novo, dá isso. Integra de novo, dá isso. Mais uma vez, isso. Mais uma vez, isso daqui. Agora é só juntar as peças, né? Dessa forma aqui. Mais, menos e mais. Logo, a integral de p à quarta exponencial de menos p dp vai ser igual a p à quarta exponencial de menos p. Bom, aqui é mais, aí tem um menos aqui, né? Aqui vai ter um menos, né? 4p ao cubo exponencial de menos p. Tem menos, minha filha. Aí aqui vai ter um menos assim. Aí fica 12p quadrado exponencial de menos p. Esse com esse, né? Esse com esse. Parece que vai dar tudo negativo, né? 24p, ó. Exponencial de menos p. E ainda tem mais um aqui no final. Mais um com menos, ó. Menos 24 exponencial de menos p mais uma constante. Então esse é o resultado dessa integral.